Confira no vídeo de hoje. Enough! I want to talk to them. Parker e Chester do canal Life of Luxury sempre estão prontos para ajudar, e nesse vídeo eles haviam recebido um e-mail de uma mulher chamada Olivia, e no e-mail ela contou para eles que acha que está sendo perseguida por um tipo de stalker, e ela ainda disse que está se sentindo muito insegura, pois os amigos que moravam com ela misteriosamente desapareceram. Porém, o pior de tudo é que ela tem visto uma mulher muito assustadora, que vive rondando a casa dela e pedindo para entrar. E para provar que estava falando a verdade, ela enviou esse vídeo para os rapazes. Então, ao ver que a moça indefesa estava precisando de ajuda, eles pegaram o carro e foram até a casa dela. E quando chegaram lá, deram de cara com uma casa no meio de uma floresta. E no meio do caminho, antes de chegarem na casa, Chester avistou uma coisa muito estranha. Chester, come on. What are you doing? We gotta go. Bro, there's a girl here. Dude, come on. Dude, what is she doing there? I don't know. We gotta go knock. Okay. Come on. Após isso, eles continuaram caminhando até a casa. E quando chegaram lá, para surpresa deles, não foram recebidos por nenhuma Olivia, mas sim por um cara irritante chamado Chad. E após serem enganados, os rapazes até pensaram em ir embora. Mas Chad implorou por ajuda. E depois de entrarem na casa, Chad disse que realmente tem uma velha muito estranha que está rondando a casa dele. E mesmo Chad sendo um cara muito babaca, os rapazes decidiram instalar algumas câmeras na casa e passar a noite por lá para ver o que acontece. E antes de instalarem as câmeras, Parker decidiu dar uma olhada do lado de fora. E o que ele viu deixou ele completamente assustado. Hello? Can you hear me? Do you need help? What is that? Watch out! Watch out! Ele viu aquela mulher do lado de fora, só que o mais sinistro é a criatura que aparece e puxa a mulher para trás de uma árvore. Ele contou isso para Parker, mas ele estava muito chateado com a falta de respeito de Chad e nem deu atenção para o amigo. Só que nesse momento, algo estranho aconteceu no quarto de Chad. Nessa hora, Parker pensou que era mais uma palhaçada de Chad e decidiu entrar no quarto para falar umas verdades para ele. E quando entrou, ele estava pendurado na parede de uma forma muito estranha. Eles pensaram que Chad estava ignorando eles, então muito bravos, eles decidiram se deitar. Só que antes de deitar, Chester filmou mais uma vez o lado de fora da casa. Who are you? Please let me in. Huh? Please help me. What? What's wrong with you? It did this to me. Then what? It took my daughter. Parker? Please let me inside. Parker! Depois de ver isso, ele mais uma vez contou para o amigo o que havia visto lá fora, mas ele não deu muita atenção e foi dormir.
Só que durante a noite, as câmeras filmaram algumas cenas muito assustadoras. Após isso, às 3 horas da madrugada, Chester acordou sentindo alguma coisa mexendo em seu pé. E quando ele levanta o lençol para olhar, é surpreendido por algo muito assustador. What is that? Após ser puxado, uma criatura muito estranha fica segurando ele no corredor, como se quisesse arrastar ele para o lado de fora. Porém, após esse susto, ele com muita dificuldade consegue se soltar. E é nessa hora que os dois rapazes saem correndo para longe dessa casa. Depois desse dia, eles nunca mais se atreveram a voltar nesse local. O vídeo que veremos agora é mais uma excepcional produção do canal Life of Luxury. E nesse dia, Parker e Chester haviam recebido um e-mail de uma menina chamada Debbie. E no e-mail Debbie conta que mora junto com seus irmãos em uma casa no interior. Só que há algum tempo atrás, o irmão dela mais novo sofreu um acidente, que acabou deixando ele completamente deformado. E esse é só um dos problemas. Segundo ela, o irmão mais velho não está dando comida o suficiente para o irmão mais novo, e por isso Billy sempre está com fome, e fica olhando para ela como se quisesse devorá-la. E ela até chegou a gravar um vídeo como prova disso. Então, para tentar ajudá-la, os rapazes dirigiram até o endereço que ela havia dado. E quando chegaram lá, se depararam com uma casa que parecia estar abandonada. Só que enquanto eles estavam na porta, perceberam que havia um homem no quintal agindo de uma forma muito suspeita. What's he doing? Assim que ele percebeu que estava sendo filmado, muito furioso, esse homem foi para cima deles. E quando ele se acalmou um pouco, eles descobriram que esse homem era o irmão mais velho de Debbie. Então os rapazes pediram para entrar um pouco para poderem conversar com ele. E quando os rapazes perguntaram se ele estava alimentando o irmão, de uma forma muito estranha, ele pediu para que eles mesmos fossem conferir. Billy, there's some nice people here who want to see you. I'ma open the door. What is it? Hi. Are you Billy? My name's Parker. I'm friends with your sister Debbie. We just want to make sure you're okay. Is your brother taking good care of you? You need to tell us if you want us to help you. Is your brother giving you enough food? Enough!
I don't want you talking anymore. Get him too excited. Quando eles abriram a porta do quarto de Billy, se depararam com um rapaz muito deformado, como se estivesse passando por algum tipo de mutação. Mas logo após isso, o irmão mais velho pediu para que eles se retirassem da casa. E com muita dificuldade, eles conseguiram convencer ele a passar uma noite na casa. Então, aproveitando essa oportunidade, eles espalharam algumas câmeras pela casa. E enquanto faziam isso, encontraram algumas coisas muito estranhas no quarto de Debbie. Wait, what is that? Oh. Dude, there's a sock here. Algum tempo depois, Chester viu uma cena que deixou ele muito apavorado. There he is. What's he doing? Enquanto Chester filmava ele enterrando alguma coisa no quintal, Parker também passou por um momento muito estranho no quarto de Billy. Why are you chained? Após isso, os rapazes foram se deitar, e durante a noite, coisas estranhas aconteceram. O irmão mais velho foi até o quarto dos rapazes e ficou olhando para eles de uma forma muito estranha. Só que nessa hora, Billy começou a bater a cabeça na parede do quarto. E quando o irmão mais velho foi até lá, algo inesperado aconteceu. Depois disso, os rapazes acordaram muito assustados, e quando foram até o quarto de Billy, se depararam com uma cena muito assustadora. It's Ronnie. Guys, help! What's going on? He's got me! Billy's got him, bro! He's got him! Eles viram Billy devorando um pé, sugando para dentro como se fosse um macarrão. Ao ver isso, os rapazes não pensaram duas vezes, entraram no carro e nunca mais voltaram naquela casa. No vídeo que veremos, Parker e Chester do canal Luxury Dark estavam entediados e decidiram fazer uma compra na Deep Web. E assim que eles acessaram o site, viram várias coisas estranhas. E nesse site, Chester acabou comprando um ovo gigante. E assim que passou uma semana, ele recebeu essa bizarra encomenda em sua casa. Here we go. Yo, what? Com muita dificuldade, ele colocou esse ovo para dentro de casa. E Parker não gostou nada da ideia, pois ele havia dito para um amigo não comprar nada naquele site. Porém, Chester, muito animado, colocou o ovo no porão para mantê-lo aquecido. E naquela mesma noite, Parker encontra Chester fazendo algo muito estranho com aquele ovo. Bro, what the hell are you doing? Oh, nothing, bro. I was just... What the hell did you do to our basement? Após isso, os dois subiram. Porém, pouco tempo depois,
Chester começou a escutar um barulho no porão. E quando ele desceu para dar uma olhada, percebeu que esse barulho estava vindo do ovo que ele havia comprado. Após levar esse susto, ele decidiu subir para dormir. E durante a noite, as coisas ficaram muito estranhas. De dentro daquele ovo saiu uma pessoa muito estranha. E essa pessoa foi diretamente na direção do quarto de Chester. E por muita sorte, na mesma hora Parker havia descido para dar uma olhada no porão. E lá embaixo, ele encontrou o ovo com a casca quebrada e um líquido pegajoso agarrado nela. E enquanto isso, o homem estava lá em cima no quarto de Chester. E assim que Parker chegou lá em cima, avistou uma cena muito estranha. Who is that? Did he come out of the egg? I don't know. Dude, What's he doing? Aquele homem estranho estava lá em cima no quarto de Chester. E assim que ele correu, acabou deixando a cueca para trás, exatamente na cabeça de Chester. E depois que esse homem fugiu, nunca mais foi visto por eles. Esse vídeo é do canal Luxury Dark, e é um vídeo para entretenimento. E mesmo não sendo real, é um vídeo muito bem roteirizado e produzido. Parker e Chester acessaram um site da Deep Web para comprar um irmão para Parker. E no site eles encontraram vários possíveis irmãos, um mais estranho do que o outro. E enquanto eles estavam navegando, apareceu um anúncio de uma empresa que promete criar um clone a partir do seu DNA. Chester viu que poderia ser uma ótima opção para Parker, mas Parker não gostou nem um pouco dessa ideia. Então, na tentativa de alegrar o amigo, ele decidiu contratar os serviços da empresa. Então, escondido, ele coletou o DNA de Parker que estava na tampa de um copo. Só que no meio do caminho, ele acabou se atrapalhando e deixou a amostra cair. E por muito azar, nessa hora, o cachorro deles acabou lambendo a amostra. No, no. Okay, guys, so there might be a problem. I think the dog licked the lid. Pensando que não teria nada demais, Chester mandou a amostra para a empresa. E uma semana depois, a campainha da casa tocou. E ele, muito animado, chamou o amigo para receber a encomenda. E assim que eles colocaram ela para dentro de casa, viram que era algo completamente fora do comum. Dude, there's all this plastic in here. What's in it? Open it. dude, what is that thing? What is it? I don't know. Ew, dude, something's wrong with it. Oh my god. Dude, there's no way that's my clone. Os dois ficaram assustados com aquela criatura, pois ela era a mistura do DNA de Parker com o DNA do cachorro. E enquanto eles estavam ali discutindo o que iriam fazer, aquela coisa sorrateiramente fugiu da sala. No, dude, this thing is creepy. I don't want it in the house. Wait, hold on. Where's the clone? Dude, where'd it go? Come on, we gotta go look for it. All I know is if this thing comes from my DNA, that means we're family. What? He's like my son. What? No, it can't stay here. It's not it. It's he. And he has a name. Parker Jr. Parker acabou se simpatizando com aquela coisa, mas Chester achou melhor colocá-la em uma gaiola no porão e ainda deixou uma câmera filmando caso alguma coisa acontecesse.
E enquanto Chester estava lá embaixo, descobriu que aquela criatura também conseguia falar. This thing is so weird. Can you understand me? What? Depois disso, ele subiu para dormir. E durante a noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Aquela coisa fugiu, e assim que ela fugiu, subiu direto para o quarto de Chester. E quando Chester se levantou, levou um grande susto com aquela coisa. Após isso, ele pediu para que o amigo colocasse ela novamente na gaiola. E dessa vez, ele ainda colocou uma corrente. Mas pelo que parece, isso não adiantou muita coisa. Aquela criatura arrebentou a gaiola, e assim que ela fez isso, subiu direto para o quarto de Chester, onde com muita força quebrou a porta do quarto e começou a atacá-lo. Então assim que Parker ouviu a gritaria, correu para ajudar o amigo. E nessa hora, a criatura aproveitou para fugir da casa. Where's he going? Really, dude? Após aquela coisa fugir, Parker ficou muito triste, pois ele sentiu como se um pedaço dele tivesse ido embora com aquela coisa. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um grande salve e até a próxima!